Então, eu vou começar me apresentando. Muito boa tarde novamente a todos. É um prazer tê-los aqui. Me chamo Ana Clara, eu sou advogada e consultora na eComply. Para quem ainda não nos conhece, a eComply é um software as a service que realiza a gestão de projetos LGPD e GDPR de forma intuitiva e também automatizada. Então, ela simplifica os processos de adequação a partir de controles no mesmo lugar, garantindo assim a geração de documentação, a gestão de atividades de tratamento, de incidentes, controle de solicitação de titular de dados e muito mais. Então, quem tiver interesse em conhecer o nosso sistema, ainda não conhece, já fica aqui o meu convite para uma demonstração. Vocês podem procurar lá o nosso site, eu vou deixar disponível aqui também no chat, ou então o meu contato. E vai ser um prazer poder ter essa troca com vocês, apresentar a ferramenta ali na prática. Bom, passando ao que importa hoje, nosso convidado de honra é o Maurício Bertoldi. O Maurício é o CEO da Human IT. Ele também tem uma vasta experiência com adequações LGPD, então ele terá muito a agregar hoje, trazendo esse tema com dicas e pontos importantes de atenção dentro da adequação, né? Então, vamos ter aí uma apresentação muito prática para que vocês possam adaptar ao modelo de vocês, utilizar no dia a dia. Então, ao final da apresentação, a gente vai abrir um espaço para as perguntas. Vocês podem, durante a apresentação do Maurício, já interagindo pelo chat, que ao final ele vai sanar todas essas dúvidas. Se vocês tiverem algo a agregar também, será muito bem-vindo. Então, Maurício, a casa é sua, fica à vontade. E muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Ana Clara. Obrigado a todos por terem vindo. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre processos e procedimentos e dicas de como adequar uma empresa na prática na Lei Geral de Proteção de Dados. Vou compartilhar minha tela com vocês para ter um PowerPoint de apoio. Eu vou disponibilizar para vocês esse PowerPoint ao final do curso. A Ana Clara passa para vocês. E a partir desse momento eu passo a não ver mais vocês. Então, se precisarem, chamem, peçam para a Ana, tá? E aí ela me chama aqui. Ao final, a gente envia um certificadozinho de participação também, pessoal. Vou enviar para vocês o material do Maurício e também esse certificado pelo e-mail. Pessoal, eu sou o CEO da Humanity, nós somos uma empresa de TI, nós fazemos software de gestão sob medida e nós também trabalhamos com governança de TI há mais de 20 anos. Eu sou head de área da Waterman Advogados, que é uma advocacia... não está passando minha transparência aqui, deixa eu ver. Pronto. Sou Legal Data Manager na Waterman Advogados, né, sou membro da PDados, acho que como muitos. Eu sou engenheiro, sou da área técnica, mas também tenho bastante pós-graduações na área de segurança da informação e atualmente dedico meu tempo para projetos de adequação de empresas na LGPD. A ideia da gente conversar um pouco hoje é realmente aprofundar sobre a forma como a Humanity faz as adequações. Lembrando a vocês que é um projeto novo, é uma lei nova, outras empresas devem ter outras metodologias, outras formas de fazer. Isso não quer dizer que a forma como nós fazemos é a verdade absoluta, e sim apenas passar para vocês a experiência de mais de 60 projetos, entre projetos e DPO de várias empresas que nós somos, nós adquirimos algumas experiências e aí passamos por alguns pontos de atenção que a gente vai trazer para você. Só para iniciar, para a gente lembrar um pouquinho, a quem se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados, se aplica a todas as organizações, públicas ou privadas, que realizam o tratamento de dados pessoais no Brasil. Independente do porte ou natureza, significa que são empresas, órgãos governamentais, entidades sem fins lucrativos e profissionais liberais. Entidades sem fins lucrativos são projetos relativamente difíceis, porque geralmente envolvem dados de natureza muito sensível e a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente já fez 2 ONGs aqui no Brasil e foram projetos bastante delicados. Para a gente poder seguir um roteiro, nós dividimos a adequação na LGPD entre 4 grandes fases, que são o mapeamento, muita gente chama de data mapping, o projeto propriamente dito, a fase de implantação e depois da implantação a fase de auditorias. Auditorias muito importante porque a gente pode estar no status de adequado hoje e amanhã não estar mais, porque questão de ter perdido a mão na adequação da LGPD. Então vamos dividir um pouquinho aqui. O mapeamento é a fase de conhecimento, onde nós precisamos nos aprofundar e entender onde estão
todas as atividades de tratamento de dados pessoais das empresas. Nosso procedimento aqui segue o passo a passo e a gente usa a ferramenta de apoio do eComply, que nós adotamos aqui no Brasil como ferramenta de excelência. Então a gente tem disponível a aplicação de um checklist de medidas técnicas organizacionais por mapeamento. São mais de 188 questões, divididas em 13 checklists diferentes, e que vão trazer para a gente um cenário da política e do status de privacidade de dados pessoais da empresa. Além disso, a gente faz também entrevista com líderes de áreas, onde a gente entrevista pessoalmente, de forma consultiva, todas as pessoas que efetivamente lidam atividades que tratam dados pessoais. Após essa fase, a gente monta o antes, que é o relatório de análise de lacunas, que também é uma ferramenta do eComply, onde a gente vai entender ali num gráfico qual o status de maturidade que a gente está nesse momento. No mapeamento, a gente tem alguns pontos de atenção que são bastante importantes que eu quero trazer para vocês. Devemos considerar a fase de mapeamento como estratégica para que o processo seja eficaz. É complicado a gente não aprofundar nessa fase, porque a gente pode passar sem perceber algum tipo de atividade de tratamento ou alguma não conformidade com a lei e depois a gente vai pecar no projeto e nos planos de ação. É importante que a gente conheça a fundo o funcionamento da empresa, entender seus objetivos estratégicos, sua atuação e reputação no mercado, quais são os planos de novos projetos, as parcerias e os tipos de cliente foco. No caso de um projeto de adequação de LGPD, eu considero importante que a gente esteja alinhado sempre com a questão estratégica da empresa. De onde a gente vem e para onde a gente quer ir, né? E onde estamos. Para que tudo que a gente traga para a empresa como ponto do plano de ação esteja alinhado efetivamente com os objetivos da empresa. É importante que a gente saiba também o status atual de maturidade da empresa em relação à privacidade de dados pessoais. Os planos de ação que vão vir mais para frente, eles vão ser tanto quanto mais profundos ou menos profundos, maior quantidade ou menor quantidade, diretamente proporcional ao status de maturidade que a empresa esteja nesse momento em relação à privacidade de dados pessoais. E também a gente precisa fluir por todas as áreas da empresa, entender o organograma, entrevistar todos os líderes de processos de cada área para o completo conhecimento de todas as atividades de tratamento de dados pessoais. Muitas vezes, a entrada que a gente tem quando vai fazer um projeto desse é pela TI. E eu não aconselho que a gente se limite a ser gerido pela TI. Eu acho que a gente precisa tentar extrapolar e subir isso para um controller, para um CEO, para uma pessoa que tem acesso a todas as áreas e planejamento estratégico da empresa. É preciso muita atenção, pois nem sempre o entrevistado entende a finalidade da entrevista e a gente precisa conduzi-lo para que ele não deixe que passe nada sem que efetivamente precise ser mapeado. É comum algumas empresas ou algumas metodologias que entregam planilhas, que entregam material para que o cliente preencha em relação às suas atividades de tratamento. Eles até colocam tutoriais para que seja seguido um passo a passo, mas nem sempre o cliente entende o que é uma atividade de tratamento e às vezes, se a gente não está ali conversando com ele, pode passar alguma atividade de tratamento sem ser mapeada. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava fazendo a adequação de uma empresa de materiais, de polímeros de materiais, uma empresa muito rica, com poucos colaboradores, em torno de 20 a 25 colaboradores, mas que faturava mais de 40 milhões ano. Uma empresa que tinha feito a sucessão familiar. E no processo de mapeamento, conversei com os principais líderes de áreas e atividades e eu fiquei sabendo que existia o pai, né? O pai da sucessão e que ele hoje era um conselho, mas ele não estava mais na operação. E eu pedi para falar com ele. O pessoal da empresa falou, mas ele não faz nada, ele não tem nenhuma informação. Eu falei, mas eu gostaria de falar com ele. Consegui marcar com ele, conversando com ele, expliquei o que era atividade de tratamento, expliquei o princípio da adequação, os objetivos que a gente queria alcançar. E eu fui descobrir que ele lá na casa dele, no escritório da casa dele, mantinha uma planilha com dados de todos os colaboradores, com o nome, CPF, RG e o salário de todos. Mantinha uma planilha. E eu perguntei, falei, por que você mantém essa planilha? Ele falou, de vez em quando eu consulto. Eu falei, poxa, mas você não poderia perguntar isso na empresa quando você precisasse? Ele falou, poderia, mas eu mantenho aqui. Aí eu falei, você tem secretária do lar, uma pessoa que te ajuda? Ele falou, tenho. Eu falei, você imaginou se essa pessoa tem acesso a essa planilha, tira uma foto e vende lá na comunidade dela?
o salário, o CPF de todas as pessoas da sua empresa? Você imagina a possibilidade de golpe, de fraude que as pessoas podiam ter? Ele falou, putz, realmente. Então eu achei uma atividade de tratamento que era crítica e que não seria declarada pelo mapeamento se eu não fosse bem a fundo e fosse atrás disso. Tá, pessoal? Então a dica é, não recomendamos que partam as informações dos líderes e sim que vocês façam um assessment caprichado com entrevistas e aprofundamento. E é por isso que é Quando... importante mesmo nessa parte de conscientização, né, Maurício? Porque às vezes a pessoa não entende a gravidade, não entende a questão. E aí, quando você traz esse exemplo para ele, né, da funcionária ou alguém que possa ter acesso aos dados, eles começam a entender a dimensão do problema. Porque muitas Né? empresas não percebem a dimensão que pode chegar a algo simples como uma planilha, né? Não, nessa fase é o primeiro contato que a maioria das pessoas está tendo com a lei. Muitas desconhecem, né? Muitas nem sabem o que é, algumas até já fizeram algum tipo de treinamento ou tiveram algum tipo de contato, mas quando você faz a entrevista personalizada, você já faz o primeiro treinamento, conforme a Ana falou. Então ali você conta quais são os riscos, então a pessoa já sai do mapeamento, da atividade de mapeamento, sabendo que existe uma lei, sabendo que ela tem que tomar cuidado, sabendo que ela não pode compartilhar dados sem critério, né, sem regras. Então, com certeza, né, é super importante essa fase, porque já é o primeiro contato que a gente tem e que as pessoas vão ter conhecimento da lei. Obrigado pela sua ajuda aí. No mapeamento, pessoal, eu acho muito importante, e aqui, às vezes, as empresas que fazem o projeto e elas não têm o conhecimento de segurança da informação e elas precisam de parcerias. Mas é muito importante que no mapeamento você sente com a TI da empresa e entenda de uma forma muito profunda quais são os cuidados que a empresa já tem com a segurança digital. Lembrando que a maioria dos dados das empresas são de origem digital. Eu vi uma estatística que, em média, hoje, em média, no Brasil, 80% dos dados das empresas são de origem digital e 20% são em papel. Então, nós devemos entender o status de governança de TI da empresa, suas políticas de segurança da informação, suas tecnologias, se elas têm programas de treinamento e conscientização, quais os modelos de construção dos sistemas utilizados, as formas de armazenamento e backups, as formas de transferência de dados, a utilização de normas de segurança, como a ISO família 27000, a família 27701, se elas têm protocolos como SIS Controls, se elas têm o NIST, que é o National Institute of Standards and Technologies, que é um protocolo americano de infraestrutura de redes, se ela tem para softwares o WhatsApp, que é um programa que traz todo um cuidado na construção de software, se ela aplica o Privacy by Design, entre outras tantas. Então, nessa hora, é muito importante a gente aprofundar a segurança da informação, porque, pessoal, eu nunca vi uma rede de computadores, há mais de 30 anos trabalho com isso, numa rede de computadores que tivesse uma rede com dados pessoais e uma rede com dados de negócio. As empresas têm uma rede, onde tem dados pessoais e dados de negócio. Então, os dados pessoais vão estar nessa rede e ela precisa estar no status de governança de TI adequado para cada tipo de negócio. Falando um pouquinho sobre transferência internacional, e isso não é um assunto desse workshop, porque já tivemos um no eComply sobre especificamente transferência internacional de dados, eu queria trazer só alguns pontos de atenção. A transferência internacional de dados tem um capítulo apartado na lei. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, a gente precisa ter atenção às regras corporativas globais, as RCGs, de acordo com o artigo 33. Então nós precisamos submeter dossiês, políticas, treinamentos e precisamos revisar anualmente na governança. Precisamos ter atenção às cláusulas contratuais padrão, chamadas de CCPs, também de acordo com o artigo 33. O texto fixo da NPD não é adaptável. Então a gente não pode criar CCPs como a gente quiser, a gente precisa utilizar a da lei. E após o prazo de 2025, que venceu agora, o ano passado, está muito arriscado se a gente não tiver CCPs muito bem detalhadas. A recomendação é que a gente incorpore as CCPs aos contratos, faça auditorias anuais e, se precisar, submeter à avaliação da Agência Nacional de Proteção de Dados. É importante avaliar também, pessoal, a adequação do país receptor. Os Estados Unidos hoje é considerado como não adequado. A lista da NPD, que já traz um olhar como adequado, se limita à União Europeia e ao Mercosul de forma provisória. É importante lembrar que a fiscalização da NPD está crescente.
ela acabou de fazer um concurso em agosto para mais de 200 colaboradores novos técnicos e tem contratado a partir de dezembro uma média de 15 por mês para compor o corpo técnico. É importante a gente perceber também que temos que olhar para o consentimento específico. Então nós devemos detalhar riscos reais. Revogações geram disputas. A recomendação é que o consentimento específico seja detalhado, registrado por 5 anos e de revogação fácil. Quando a gente fala, vou dar uma parte, quando a gente fala de transferência internacional de dados, pessoal, a gente tem, no meu modo de ver, dois grandes grupos. Quando a empresa transfere e remete dados diretamente para outras entidades fora do Brasil que vão utilizar esses dados no trabalho, ou para a empresa, ou para a filial, ou para um parceiro, ou para um cliente, diretamente. E também tem casos que a gente utiliza ferramentas que estão em outros países, como Google, como Azure, como WhatsApp. Então a gente vai falar disso também. É importante que a gente tenha adequação às certificações e autorregulação. O Privacy Shield, que era um acordo que existia entre os Estados Unidos e a comunidade europeia, foi invalidado. Então hoje a gente tem que tomar cuidado com os dados que são remetidos para os Estados Unidos. Vamos monitorar sempre as dicas da NPD. Combine nos contratos cláusulas que detalhem as autorizações, os TIDs, mais os TIAs, as avaliações de transferência de impacto de dados, deixe tudo documentado. O Google Cloud, o Microsoft Azure, que é o Office 365, e o WhatsApp Business, todos usam servidores fora do Brasil, geralmente nos Estados Unidos, que não são adequados compativelmente com a NPD. São viáveis com garantias adicionais, mas a recomendação principal é que o WhatsApp é o que a gente menos deve utilizar. Quando a gente tem uma situação de transferência via WhatsApp de dados pessoais, a recomendação é que passe a usar e-mail, se possível com ferramentas de e-mail web, para que a gente não tenha armazenamento local nos computadores. Se for uma situação que não tem como fazer, a empresa precisa comunicar e transferir dados via WhatsApp, vamos apertar as regras com termos de consentimento, com políticas, para que a gente não corra risco de ser multado em relação a esse tipo de transferência. Eita. Quando a gente termina a fase de mapeamento e a gente monta o relatório análise de lacunas, normalmente, pessoal, na experiência que a gente tem aqui, a gente encontra gráficos desse tipo. Ou seja, em relação à governança e responsabilidades, documentação das atividades de tratamento, fornecedores e parceiros, direitos do titular, eliminação e exclusão, segurança e processamento, incidentes da proteção de dados, normalmente as empresas apresentam tudo no quadrante vermelho, no amarelo e no laranja. E aí que vem o segredo de a gente ter esse gráfico e guardar para que a gente possa efetivamente ver depois como isso se tornou. Estou tentando voltar aqui. Espera aí. Passei muito rápido. Nós utilizamos o eComply e a gente tem um dashboard de alta qualidade. E aqui eu trouxe para vocês apenas uma tela de como a gente avalia as mais de 180 medidas técnicas organizacionais de uma empresa e também a divisão das atividades de tratamento por departamentos. Essa é uma tela que eu extraí de lá. Recomendo que vocês conheçam o software para quem não conhece e quem trabalha com isso. Depois que a gente faz o mapeamento, nós vamos entrar na fase de projeto. O projeto, pessoal, é o que vai trazer, no fim, os planos de ação. Mas ele passa por detalhar as atividades de tratamento de dados pessoais. E aí, para cada atividade que a gente anotou lá, quando a gente fez o mapeamento e as conversas com as pessoas, nós temos que abrir isso com finalidade, com descrição, onde armazena, quem cuida, qual é a base legal que permite com que eu use esses dados, como é que eu descarto, quem é responsável por descarte, se eu tenho agentes externos. Então, é complexo e a gente precisa detalhar, porque a gente vai criar um relatório chamado ROPA, e aqui no português a gente chama de Relatório de Atividade de Tratamento, que vai ser a bíblia da política de privacidade de dados. Na fase de projetos, a gente faz avaliação de todos os contratos, seja de colaboradores, seja de clientes, seja de parceiros, fornecedores e terceiros, e adequa as cláusulas contratuais para as transferências de dados pessoais. A gente elabora os termos de consentimento de colaborador, de uso de imagem de colaborador. A gente elabora os termos de sigilo para transferência de dados, elabora o plano de gestão de incidentes, que é uma obrigação legal da lei, que é assim, vazou dados na minha empresa, o que eu vou fazer?
vai seguir o plano de gestão de incidentes. Então ele precisa ser muito bem detalhado. E a gente elabora a documentação legal. São vários documentos que a gente precisa manter disponíveis para que, caso haja uma autuação ou uma fiscalização, a gente mostre e pratique a nossa defesa junto ao fiscal da Agência Nacional de Proteção de Dados. E por final, reunindo tudo que a gente encontrou de não conformidade na empresa, nós vamos montar os planos de ação, que são as atividades e melhorias que a empresa precisa fazer para alcançar um status de adequada na Lei Geral de Proteção de Dados. É importante que a gente tenha uma atenção especial aos planos de ação. Os planos de ação devem focar em mitigar, com ações, processos e tecnologias, todos os pontos de não conformidades encontrados na LGPD. Lembrando que as empresas precisam ser ágeis nos seus processos. Os planos precisam se alinhar aos modelos de processos de trabalho praticados pela empresa, cuidando para que os objetivos sejam alcançados. Na maioria dos casos, as empresas são pessoas, e uma abordagem assertiva, alinhada à cultura e clima organizacional é muito importante. A linguagem aplicada deve ser de forma a ser bem compreendida pela equipe de colaboradores. Atenção ao cronograma. É recomendável que a gente coloque prazos mais curtos para as medidas mais simples, como adequação de contratos, workshop com colaboradores, planos recorrentes de comunicação interna sobre privacidade de dados pessoais, trituradores, pequenas mudanças de processos internos, para que a organização vá entrando gradativamente no fluxo de cultura de privacidade de dados pessoais. Planos mais complexos, como procedimentos de exclusão e descarte de dados pessoais, e esse é bem complexo de implementar, projetos de segurança da informação, elaboração de manual de segurança da informação, aquisição de novas tecnologias que incorrem em custos e mudanças mais impactantes no comportamento das pessoas, devem ser aplicados com prazos mais alargados e acompanhamento de perto. Esse é um exemplo da tela de gestão de planos de ação que a gente tem na nossa ferramenta, no eComply. Então aqui a gente tem um detalhamento, né, do título do plano, o responsável, se já iniciou, quando é devido. A gente faz toda a gestão dos planos de ação pela plataforma. Isso facilita bastante o nosso trabalho. Esse é mais um exemplo da telinha de abertura dos planos de ação. Quando nós terminamos o projeto, nós vamos entrar na fase de implantação, que efetivamente é o que vai transformar a empresa. Normalmente nós começamos com a criação do Comitê de Privacidade de Dados da empresa e a eleição do DPO. Aplicamos os planos de ação, aí iniciamos, né, a aplicação dos planos de ação. Isso pode demorar em média de 4 a 12 meses, em média, pelo que a gente já viu aqui. Atualizamos os dados na plataforma de LGPD. À medida que vamos executando os planos de ação, a gente atualiza as medidas técnicas organizacionais, o que já foi construído, e vamos atualizando a documentação legal ao mesmo tempo. Criamos os workshops de privacidade de dados pessoais, implementamos programas de comunicação recorrente e revisitamos o relatório de análise de lacunas para que a gente tenha um double check de se tudo que a gente planejou e implementou trouxe resultado para a empresa. E a expectativa, pessoal, é que a gente chegue num gráfico desse porte aqui. Tudo que a gente tinha no quadrante vermelho, amarelo e laranja, que eles estejam sempre nos quadrantes azul e estejam muito próximos do 100%. Essa é a expectativa que a gente tem. Falando um pouquinho do DPO as a Service, tem alguns pontos de atenção para trazer para vocês. Lembrando que a adequação está mais para um processo do que para um projeto. Viabilizar a contratação do DPO as a Service junto ao cliente vai trazer para vocês uma fluência e continuidade do processo de adequação. Claro, maior segurança do cliente. É comum que o cliente opte por internalizar a figura do DPO. Em pouco tempo, o status de adequada deixa de valer. As atividades do DPO devem extrapolar as rotinas do Comitê de Privacidade de Dados Pessoais e as recomendações da Resolução CD-ANPD número 18 para o DPO, e devem estar alinhadas às estratégias de negócio do cliente. Estar próximo da alta direção da empresa trará uma visibilidade e previsibilidade dos rumos a se tomar em relação à maturidade da política de privacidade de dados pessoais. Se colocar à disposição para responder os cadernos de compliance de políticas de dados pessoais e segurança da informação que a empresa recebe dos clientes, principalmente as que prestam serviços ou fornecem produtos para grandes empresas, é bem estratégico. Gera confiança, credibilidade e fidelidade. É bem normal, pessoal, que empresas que estão em processo de adequação ou estão adequadas e que prestam serviço para multinacionais ou empresas de grande porte recebam
dos seus clientes cadernos de compliance de LGPD e de segurança da informação para responder. Eu sempre recomendo que o DPO tenha expertise em segurança da informação para que ele possa, junto com a área de TI, responder e gerar as evidências para que essa empresa não sofra desqualificação dos seus clientes. Depois que nós terminamos o processo de implantação e a empresa encontra-se no status de adequada, nós precisamos criar metodologias internas de auditorias para que a empresa não perca esse status. Porque é bem fácil a gente estar no status de adequado hoje, perder a mão, mudar as atividades de tratamento, começar novos projetos e a partir de algum tempo para frente a gente já não estar mais no status de adequado. Então eu acredito que o quarto pilar da adequação é o programa de auditorias. Então é importante a gente ter uma auditoria de conformidade legal, de LGPD, com o objetivo de verificar a aderência às obrigações da lei, e a periodicidade que eu digo para vocês é que seja anual. Como principais verificações, verificar a existência e atualização do registro de operações de tratamento, o ROPA, que é o relatório de atividade de tratamento de dados pessoais, checar as bases legais utilizadas em cada tratamento, observar se as políticas de privacidade e termos estão publicados, fazer a gestão do consentimento, checar a gestão do consentimento constantemente, verificar os atendimentos aos direitos dos titulares através do canal de comunicação, verificar se os procedimentos para incidentes estão atualizados e sempre olhar para os contratos com os operadores. O resultado esperado dessa auditoria, pessoal, é que a gente esteja com relatório de conformidade, com gaps jurídicos e planos de ação, sempre com status de adequado. Falando de auditoria operacional do programa de privacidade, o objetivo disso é validar se os processos definidos realmente estão sendo seguidos. A periodicidade recomendada é que seja semestral. E os principais itens que a gente audita são os processos de classificação de dados, os fluxos de aprovação de novos tratamentos, os processos de avaliação de fornecedores, a gestão de retenção e descarte de dados e os registros de solicitações de titulares. A ideia é que a gente verifique a aderência prática ao programa de governança. Falando de auditoria de segurança da informação, a ideia é que nós tenhamos sempre alinhamento às melhores práticas da ISO 27002. 27002, falando de segurança da informação, tá? De LGPD a 27702. A periodicidade recomendada é que ela seja anual ou semestral. As verificações mais comuns que a gente olha são os controles de acesso, ou seja, se todos os graus de permissão de acesso estão adequados às pessoas e às suas funções, a gestão de identidade, ou seja, não vamos trocar os logins e senhas com nenhum colaborador, manter a nossa identidade, verificar as criptografias dos dados pessoais. Quando a gente tem dados pessoais em equipamentos locais, principalmente, a gente precisa ter criptografias nas máquinas para evitar acidentes e incidentes. Sempre termos logs de monitoramento em relação a tudo que a gente faz na TI. Ter uma política de backup e recuperação de dados atualizada e vigente. E ter sempre um plano de gestão de vulnerabilidades. A ideia é que a gente tenha um nível adequado de proteção de dados pessoais. A auditoria de direitos dos titulares é focada na experiência do titular. Essa periodicidade já é um pouco mais apertada, a gente recomenda que se faça de 3 em 3 meses. Os principais itens que a gente tem que olhar são as solicitações simuladas de acesso, os pedidos de exclusão, as correções de dados, a portabilidade e os tempos de resposta. É importante que a gente tenha um SLA e eficiência no canal de privacidade adequados. Quando a gente fala de auditorias de terceiros, dos operadores de dados, o objetivo é verificar se os fornecedores tratam os dados de acordo com as regras. A periodicidade recomendada é que a gente avalie esses contratos e esses fornecedores anualmente. Vamos olhar os contratos com as cláusulas de proteção de dados, vamos olhar os controles de segurança, os status dos suboperadores, o armazenamento e a transferência internacional de dados e os históricos de incidentes. Vamos obter com isso uma classificação de risco de cada operador que a gente convive no dia a dia. Quando a gente fala de auditoria, retenção e minimização de dados, a ideia é evitar o armazenamento desnecessário de dados pessoais. A periodicidade que eu recomendo é que seja feita anualmente. E as principais verificações são os dados armazenados além do prazo legal, se existem arquivos esquecidos em servidores,
Às vezes, pessoal, a gente faz a limpeza nos servidores e no backup, mas a gente tem uma segunda linha de backup que também tem que ser observada. É bem crítico a gente manter dados pessoais em gadgets, dispositivos, HDs, pendrives. Temos que tomar cuidado com isso. Vamos avaliar os dados pessoais em planilhas locais e os dados duplicados e sem finalidade. A ideia é ter um plano de limpeza e redução de risco regulatório. Para finalizar, vamos avaliar em forma de auditoria os incidentes e gestão de crises. A ideia é que a gente valide a capacidade de resposta da organização. Também recomendo que seja feita anualmente. Os métodos mais utilizados são simulações de vazamento. É bem legal a gente fazer simulação de vazamento. O Tabletop Exercise, que é uma simulação colaborativa baseado em cenários hipotéticos projetada para testar a prontidão de uma equipe na resposta a crises, como ataques cibernéticos ou desastres. São simulações internas que a gente faz para testar como está a resposta da equipe em relação a esse tipo de problema. É importante testar os fluxos de comunicação e validar as notificações à autoridade nacional, que hoje é a Agência Nacional, né? Ela mudou o status da autoridade para a Agência Nacional. Então a gente tem que tomar mais cuidado, porque hoje ela tem até poder de polícia. Então, pessoal, a ideia é que a gente chegue num status de adequado e mantenha esse status de adequado para que nós possamos utilizar esse tipo de selo, o selo de comprometido com a conformidade, que a gente passa para os nossos clientes quando a gente consegue implementar os planos de ação, gerar as evidências do plano de ação e implementar um processo de auditoria recorrente. Basicamente, é isso que a gente faz no processo de adequação. Nós na Humanity já entregamos projetos para academias, para tecnologias, empresas de tecnologia, startups, contabilidades, empresas de engenharia, várias indústrias, clínicas médicas, ONGs e empresas de serviço de todo tipo. Nós aqui na Humanity não efetuamos ainda nenhum projeto com órgão público, mas já está no roadmap de 2026, nós estamos estudando como nós podemos nos aprofundar e entrar nesses processos de órgãos públicos. Obrigado. Meu Instagram é meu nome, Maurício Bertoldi, meu LinkedIn também é meu nome, vocês podem me encontrar lá, tem bastante material, tem vários vídeos, tirando dúvidas, dando dicas. Então, fico à disposição de vocês agora, para quem quiser falar um pouquinho, tirar dúvidas, e vamos em frente. Muito obrigada, Maurício. Foi excelente sua apresentação. Trouxe muitos insights aí, com certeza uma coisa ou outra o pessoal vai conseguir adaptar, utilizar. Então, essa troca é sempre muito rica, né? Que a gente possa expandir os conhecimentos. Então, pessoal, nesse momento a gente abre aí o espaço para vocês tirarem dúvidas, acrescentarem informações. Fiquem à vontade. Caso alguém queira, vocês conseguem mandar pelo chat. Lembrando, né, Ana, Maurício, que os processos de adequação eles são específicos e de cada empresa fornecedora. Volto a dizer que essa é a nossa metodologia. Eu acredito que outras empresas possam fazer de outras formas, utilizar outras ferramentas. E se alcançar o mesmo resultado, que é o compliance à lei, o objetivo está cumprido e está tudo certo, né? é isso aí. Independente da metodologia, né? Seguindo os processos corretos, a pessoa consegue alcançar a excelência ali. O importante é se ater muito aos detalhes. Eu acho que a questão do mapeamento também dá muita atenção a essa fase, que é um ponto crítico, né? Em que todos os detalhes precisam ser destrinchados. Então, a ferramenta ajuda aí a te lembrar, às vezes, né? De algumas coisas que, às vezes, passa batido se você não tiver uma ferramenta. Aí o Ana, Maurício perguntou aqui no chat à vontade. se a análise de lacunas pode ser adiantada no processo. A análise de lacunas, como eu te falo, é uma questão de metodologia, né? Você pode efetivamente, na primeira reunião, sentar com o cliente e ali fazer as perguntas e ir respondendo, e aí, por conta do que ele vai te respondendo, você vai preenchendo e você vai ter uma análise de lacunas logo na primeira reunião. Serve como uma bússola para você ter uma diretriz do status de maturidade da empresa. Nós preferimos montar o análise de lacunas depois que a gente já aplicou as medidas técnicas organizacionais e depois que a gente já fez as entrevistas.
para que as respostas não sejam mascaradas pela, como eu vou explicar assim, sem ofender, mas que o cliente às vezes tem vergonha de responder alguma coisa ali na hora que você está perguntando, com medo de se expor, né? Então, às vezes, pode mascarar um pouco a análise de lacunas, porque o cliente ali no primeiro contato que você tem com ele, ele pode te passar alguma informação que não é exatamente o que é aplicado na empresa, mas por questão de uma certa vergonha, ele aumenta, mas não inventa, sabe? Então, eu prefiro, por metodologia, que eu mesmo preencho o análise de lacunas depois que eu conheço a empresa mais profundamente. Mas sim, pode Certo. ser feito logo, pode ser feito de cara, pode com certeza. A depender ali do critério, né? É questão de Tá metodologia, fazendo. né? Exatamente. Isso. Aí a Renata perguntou aqui quais são os casos em que não é necessário reportar o vazamento à NPD. Quando você tem situações de vazamento de dados que trazem muito pouco impacto à vida da pessoa, você vai fazer um plano de mitigação de risco, você vai montar o relatório de incidentes interno, vai ter o plano de mitigação de risco, vai aplicar as medidas para que isso não ocorra. Mas, por exemplo, se vazou uma planilha com nome e e-mail, não vai necessariamente entrar em contato com as pessoas, porque esses dados são praticamente tornados públicos pelo titular. Então, dados que você tem em situação onde você encontra mais facilmente esses dados do cliente, da pessoa que vazou, a gente não necessariamente vai comunicar ao cliente que vazou o dado, porque a gente encontra isso publicamente aí numa pesquisa simples. Quando a gente entra em dados que a pessoa pode incorrer em fraudes, aí sim a gente tem que comunicar para que a pessoa possa se proteger. Então, por exemplo, vazou dados bancários, nome, CPF, RG e dados bancários. Aí, os dados bancários que eu digo já é não só a conta, mas com senhas. Aí sim a gente precisa avisar a pessoa para que ela possa se proteger, trocar a senha e se proteger de uma fraude. Dados de INSS, dados de imposto de renda, esses dados considerados críticos, a gente efetivamente vai reportar para a pessoa que vazou. Eu não vi uma regra determinante de quais são os dados que são comunicados para o titular ou não são. Eu entendo que é pelo impacto que ele causa na vida da pessoa e é legal que a gente sempre tenha o plano de gestão de incidentes prontinho para mostrar, se caso for necessário, apresentar para a agência nacional. Tá? Não sei se respondi a pergunta, mas é muito relacionado à profundidade do tipo de dado vazado. Perfeito. A Renata agradeceu, acredito que tenha sanado a dúvida. Caso mais alguém queira enviar a sua questão, estamos aí nos últimos minutos. Pessoal, fica a dica para vocês que nesses últimos 6 anos de trabalho eu tenho visto projetos muito simplistas de adequação da LGPD. Eu tenho visto empresas que colocam um termo no site e acham que estão adequadas, ou então alguma empresa que faz algumas adequações de cláusulas contratuais e acha que estão adequadas. E eu tenho auditado algumas empresas nesse percurso e visto que projetos simplistas trazem para o dono da empresa uma falsa sensação de segurança. E tem que tomar um pouco de cuidado com isso e ter uma abordagem legal para essas pessoas e explicar que, olha, gente, não é só isso. Né? A gente tem toda uma complexidade, todo um cuidado que a gente tem que ter com metodologias, com processos, com tecnologias. Então, existem mesmo esse conforto de alguns empresários de tratar isso de uma forma muito simplista. Cabe a nós aqui, que estamos trabalhando com isso no dia a dia, trazer esse grau de consciência que, além de ser uma lei federal, além de ter sanções, penalizações, embargos e multas pecuniárias, nem falei disso aqui, porque acho que a maioria já sabe que as multas partem de 2% do faturamento bruto anual por inflação, com limite a 50 milhões no Brasil, mas que a adequação à LGPD de ponta a ponta, esse compliance é um baita diferencial competitivo para as empresas. Ela poder se apresentar como uma empresa ética, como uma empresa que cuida dos dados das pessoas, é bastante interessante, principalmente para nichos de negócio que efetivamente lidam com dados de pessoas. Então tem que tomar esse cuidado, porque às vezes o discurso que você vai abordar um empresário, não, o meu jurídico já adequou. E aí ele mesmo não tem noção da complexidade que é. A gente passou aqui 30 minutos falando bem rapidamente de quantas coisas a gente tem que fazer para adequar uma empresa. Então cabe a gente trazer esse grau de consciência para essas pessoas, para que os projetos comecem a ser cada vez mais profundos. E a gente tenha menos, com isso, menos incidentes de vazamento de dados pessoais.
E também para viabilizar negociações internacionais, né? Muitas empresas nem aceitam mais negociar com aquelas que não estejam adequadas. Ah, Então, é importante estar pesquisando. nesse grau, Ana Clara, nesse grau não tem nem como discutir, né? Hoje, as empresas, como eu comentei aí num dos momentos, as empresas que têm esse padrão internacional, elas já remetem cadernos de compliance para os seus fornecedores responderem. E elas avaliam com os DPOs delas se esses cadernos são adequados. Não sei se dá tempo de eu contar um case aqui rapidinho. Pode? Fica à vontade. Tá. Eu tenho um cliente, é uma advocacia, tá? Que conversei com ele várias vezes e ele sempre ficou assim, né? Advocacia. E aí, foi mais ou menos há uns 6 meses atrás, ele me chamou e falou assim: Maurício, era uma segunda-feira de manhã. Ele falou: cara, eu tô lascado. Falei: que foi, cara? Ele falou: meu, eu fiz uma grande besteira. O meu principal cliente é o Santander. 90% da receita do escritório é do Santander. Santander é uma empresa espanhola, pessoal. 100% adequada à GDPR, é uma empresa rigorosa. E aí ele recebeu um caderno de compliance de LGPD, privacidade de dados pessoais para responder, e de segurança da informação. Cara, ele não tinha nada. Ele gerou os documentos, relatório de atividade de tratamento, relatório de impacto de produção de dados, ele gerou no chat GPT, anexou e mandou. 2 dias depois que ele fez isso, o DPO mandou um comunicado de descredenciamento da advocacia, dando um prazo de 10 dias Caramba. úteis para ele resolver isso ou ele ia se descredenciar. Ah, ele me ligou na segunda-feira de manhã e falou: putz, temos que resolver. Eu falei: cara, impossível 10 dias úteis. Ele falou: não, vamos, me salva, me salva, me salva. Bom, para resumir bem a história, nos primeiros 3 dias a gente fez o mapeamento, ele respondeu as medidas, eu montei isso daí de madrugada, os planos de ação, passei para ele algumas tecnologias, ele contratou o Office 365, SharePoint, fez uma migração rápida. Na outra semana a gente adequou as políticas e na outra sexta-feira, 10 dias úteis depois, com essas atividades todas feitas, eu gerei os documentos pelo eComply e respondi para o Santander anexando as evidências. Você acredita? Ele foi aprovado pelo Santander? Ele fez um depoimento Nossa, para você mim sobre salvou isso. ele, hein? Salvei. Ele fez Tá um vendo? depoimento. Às Ele vezes, fez... às vezes você adequando LGPD, às vezes você salvando vidas. Sim, eu fiz até um mínimo manual de segurança da informação para ele, com base na ISO 27000. Assim, mas foi assim, 12 a 15 horas de trabalho por dia. Tanto minha quanto deles, né? Foi assim uma intensidade absurda, mas ele não perdeu o credenciamento que ele tinha no Santander. Quer dizer, um Valeu a advogado pena o que esforço. sabia, um advogado parceiro que sabia muito bem das implicações da LGPD. Esse é um case Ah, muito é. engraçado, cara. Muito bom. E realmente, né, tem muita gente que paga para ver e aí na hora do desespero quer fazer a todo custo e é um projeto que demanda tempo, dedicação, esforço. Então, Ele realmente, pagou quanto para antes ver. se pagar para ver, deixa quem vai fazer a adequação maluco, né? Mas que bom que você Sim, conseguiu, final feliz. foi. Foi final feliz. Entre outros vários exemplos de casos, né? Esse é bem notório, principalmente porque é uma advocacia. Sim, com certeza. Surgiu mais uma dúvida aqui, Maurício, do Luiz Guilherme. Ele mandou: boa tarde. Referente à portaria SGD MGI 9511 de 28 de outubro de 2025, que instituiu o Programa de Privacidade e Segurança da Informação no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal, há uma tendência para a unificação das áreas de compliance e de segurança da informação para empresas que pretendem participar das licitações públicas. Há uma tendência, a lei não faz Para distinção unificar as áreas. É, para unificar. Oi? para a unificação das áreas de compliance e segurança da informação para empresas que pretendem participar de licitações públicas. Especificamente se vai unificar, eu não sei, mas elas têm que ser muito claras e transparentes, né? Todo o processo de governança, ele tem uma caixinha que é a governança de TI e a governança de privacidade de dados pessoais. Efetivamente, elas podem estar sob a mesma diretoria, mas elas são caixinhas que andam apartadas e ao lado, elas são coligadas, mas não necessariamente, tanto que existem duas normas diferentes, né? Nós temos a ISO 27000 da família 27000 para a segurança da informação, e nós temos a ISO 27701 para a família de LGPD,
que basicamente são similares, mas que uma é focada em dados pessoais e a outra é focada em dados gerais. Então, especificamente, se os órgãos, se essas entidades, se esses departamentos vão ser unificados, eu não sei te dizer agora mesmo. Precisamos esperar um pouco para ver se tem alguma regulamentação mais profunda. Eu realmente não sei. Mas em relação a que elas devam existir claramente nas organizações, com certeza elas devem existir. Eu já vi casos de que a diretoria a diretoria de segurança da informação é a diretoria que rege também a caixinha de privacidade de dados pessoais, então acaba sendo uma unificação, é a mesma diretoria. E eu já vi casos que tem diretorias apartadas. Não sei se respondi e se era essa exatamente o teor da pergunta. Aí ele me complementa se é isso mesmo. Ele agradeceu aqui. Qualquer dúvida, Luiz Guilherme, é só mandar. Caso tenha ficado É só alguma completar. questão. Posso não ter tido o entendimento do que ele queria saber. Mas eu acredito que tenha respondido sim, ele agradeceu aqui. Então, agora sim, última chamada, última chance, quem quiser aproveitar. No mais, agradecer a parceria aí de sempre, Maurício. As portas Imagina. estão sempre abertas para que você traga mais conhecimento para nós. É sempre uma honra recebê-lo. Muito obrigada pela apresentação, muito rica. E como eu havia informado anteriormente, vou enviar a vocês a apresentação para que vocês também possam utilizar como material de pesquisa, de estudo e se aprimorar aí nos conhecimentos práticos. Eu que agradeço, pessoal. Foi um prazer. Precisando é só chamar, tá? Vocês têm meus contatos, vocês me acham facilmente. E através da Ana Isso Clara aí. também vocês me acham, através do Maurício Anderson também vocês me acham. Perfeito. Vamos nos conectando lá no LinkedIn para que a gente possa ter sempre essa troca aí de conhecimentos. E é isso. Uma ótima tarde a todos. Até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa tarde.